pessoal, boa noite a todos. Vamos começar agora mais uma live, conversar um pouquinho mais sobre essas decisões aí que o governo publicou, né, a respeito da relação de trabalho. E vamos esperar o pessoal entrar, né? Começando agora. Novidades publicada ontem, conteúdo novo, muito embora durante o dia de hoje já são 19h06, então durante o dia de hoje obviamente que vocês já foram munidos de uma série de informações, mas a gente está aqui para compilar tudo isso, né, e tirar as dúvidas, tá certo? Primeiramente eu gostaria de saudá-los, né, com uma boa noite e agradecer aqui a presença de vocês nessa live. Nós estamos todos confinados, isolados, mas eu imagino que mesmo diante de tanta informação, de tanto conteúdo aí nas redes sociais, é preciso que a gente escute o profissional de contabilidade, né, alguém que estuda realmente a norma e tenha o entendimento da aplicação. Muitas foram as dúvidas que os clientes nos trouxeram durante o dia de hoje e a gente está aqui para esclarecer. Eu me reuni mais cedo com toda a minha equipe de departamento pessoal, do qual eu quero agradecer imensamente as meninas do departamento pessoal da Treinacom que contribuíram com o script para essa live de hoje, certo? Nós vamos ter aqui ao vivo com a gente, né? Nos comentários, né, no chat, a Samara Braga, que é a nossa gestora de departamento de pessoal, e a Cíntia Pereira, que é a nossa supervisora de departamento pessoal. As duas vão me ajudar nas respostas, né, nas perguntas que vocês vão colocar aí na live, no chat, tá? Então elas vão me ajudar nesse primeiro momento para que a gente possa esclarecer as dúvidas de vocês, que ninguém fique sem resposta, tá? A gente vai tentar seguir aqui um script dentro daquilo que foi programado, mas as meninas vão estar aí conosco ao vivo, no chat, tirando todas as dúvidas. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem, né? Mas assim, primeiramente o que é que eu quero falar para vocês, né? Assim, toca meu coração e eu gostaria assim de aproveitar essa oportunidade de que muitas pessoas estão nos ouvindo nesse momento e eu acredito que o que eu vou dizer aqui seja o que muitos de vocês gostariam de dizer para os profissionais de saúde, né? De modo especial os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais que estão ali no trabalho árduo nesse momento, junto aos hospitais, aos postos, né, aos locais que estão atendendo os pacientes doentes dessa pandemia, né. Os profissionais que também exercem atividades que são consideradas essenciais, como os profissionais de postos de combustível, supermercados, farmácia, os distribuidores de medicamento. Nós temos uma carteira de clientes nessa área de distribuição e a gente está vendo o movimento dessas equipes trabalhando na separação de medicamentos, de material hospitalar. O pessoal está virando noite, né? Então a gente precisa parabenizar essas pessoas, né, que têm se esforçado, que têm se doado. Não é só uma questão comercial, mas é realmente uma questão de doação ao próximo, de entrega, de serviço, né? Então eu queria aqui deixar os parabéns para todos vocês que fazem parte desse grupo, né, de atividades e que estão aí consideradas, que já são essenciais, independente desse momento de contingência, mas que nesse momento são mais do que especiais para nós, né, e essenciais. Parabenizar também a todos os profissionais de departamento pessoal. Eu sei o quanto tem sido árdua, né, a rotina e conciliar todas essas novidades com o trabalho remoto também não é fácil, né? Muito embora a gente tenha muita tecnologia a nosso favor, mas existem também as falhas que acontecem nesse processo da tecnologia, né, no sentido de uma lentidão, de uma perca de conexão. Então eu sei o quanto tem sido difícil para as equipes de departamento pessoal cumprirem com a sua missão e seguirem aí atendendo a essas questões que são burocráticas dos negócios, né? A gente tem esse outro lado que a gente precisa também cumprir, que é a burocracia, né? Essa medida provisória, ela veio ajudar um pouco, né? Dar uma clareada, estava todo mundo anuviado, a gente não estava sabendo como aplicar, o que fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Haviam promessas, muitas das promessas que foram feitas foram concretizadas, isso é ótimo. A gente tem as coisas agora mais claras. Muito embora a gente vai conversar aqui na nossa live, a gente vai ver que tem alguns pontos que ainda não ficaram bem
vamos dizer assim, esclarecidos, né? Mas eu acredito que nas próximas medidas que vão ser publicadas, a gente vai ter o esclarecimento desses pontos, porque os órgãos de classe vão buscar esse esclarecimento junto ao governo e a gente vai ter essa resposta em breve, nas próximas horas, né? Queria também aqui aproveitar para falar para os clientes da Treinacom, dos nossos canais de atendimento, tá? A gente está aí com o chat online através do site Treinacom, www.treinacom.net. Lá no treinacom.net você vai ver um balãozinho do lado direito e aí você pode clicar e fazer um chat com o seu analista, seja de contabilidade, fiscal, tributo, administração, setor de pessoal. Então você escolhe o departamento, se identifica, escolhe o departamento e você vai ser atendido por um dos nossos analistas, por uma das pessoas da nossa equipe. Nossa equipe está preparada, a demanda está grande, mas a gente está se desdobrando para atender todos os clientes, não deixar de atender ninguém, tá certo? Então, assim, vamos seguir aqui o nosso roteiro, né? Nosso script, do que é que a gente vai falar hoje. Teletrabalho, essa modalidade de trabalho que não era tão convencional, tão cultural do nosso país, né? A gente não tinha muito esse hábito, algumas atividades já exerciam teletrabalho, mas ainda de uma forma muito tímida. Agora a gente vai falar de teletrabalho de uma forma mais ampla, né? Ou seja, isso já está extensivo a praticamente todas as atividades. Então tem sido assim preponderante nesse momento o teletrabalho. Férias individuais e coletivas, a gente vai falar também sobre isso. Banco de horas e suspensão do contrato de trabalho, certo? Então eu vou começar com vocês falando sobre teletrabalho. Eu vou olhar aqui um pouquinho para a medida provisória, tá, pessoal? Seguir um pouco aqui as minhas anotações que eu fiz para trazer para vocês informações seguras, tá? Essa medida provisória, como a gente já disse, ela tem a intenção, né? A pretensão da medida é preservar os empregos, né? Então a gente precisa, primeiro de tudo, entender que todas as medidas que o governo está tomando é para garantir os empregos, então a gente não pode se desprender disso daí. Então é preciso que a gente utilize essas normas que foram regulamentadas para gerar, manter os empregos, né? Então, isso é assim, foi o mais importante, foi aí onde o governo focou, né? Para viabilizar que os empregados mantivessem os empregos dos trabalhadores. Então, isso é o nosso principal objetivo nessa medida provisória e a gente precisa focar nisso também, certo? Que mais? A gente vai tratar aqui, só botar aqui no silencioso um outro celular que está aqui do meu lado. Vamos lá. A gente sabe que o estado de calamidade pública ele foi decretado através de um decreto legislativo, né, de número 6, né, que foi publicado recentemente, no comecinho. A gente tem aqui, esse decreto foi publicado, cadê? 6 de 2000, decreto legislativo 6 de 2020, né, que foi a primeira publicação que a gente teve, se eu não estiver enganada, foi dia 16, tá? E o que é que esse decreto fala? Ele fala que esse período de calamidade pública ele vai até 31 de dezembro. A primeiro momento foi o que foi decretado, foi que o período de calamidade pública vai até 31 de dezembro de 2020. Isso é importante porque mais na frente a gente vai precisar dessa data, tá? Ela vai ser importante para a gente, esse 31 de dezembro de 2020. E aí o que é que fala aqui na medida provisória, né? Que é possível celebrar acordos individuais escritos, certo? A fim de garantir a permanência do vínculo empregatício. Então, a medida em vários momentos ela fala, né, do acordo individual escrito. E quando a gente fala do acordo individual escrito, não necessariamente ele precisa ser um documento impresso. Pode ser por meio eletrônico, né? Então, em vários momentos da medida provisória isso é mencionado. O documento eletrônico. Então, a gente formalizar os acordos, seja de férias coletiva, de férias individual, de banco de horas, de teletrabalho. Todos esses acordos, né, esses combinados, podem ser feitos via e-mail. Então, o empregador manda um e-mail para o empregado responde dando ciência, isso já é considerada a comunicação efetivada, né? Vai ter todos os direitos da formalidade, vai ser um documento legal, né, essa comunicação. Existe a opção do WhatsApp, mas é bom que a gente evite essa comunicação, o ideal é que seja um e-mail, mas o WhatsApp também é uma fonte de comunicação e de formalização desses acordos, tá certo? Então, o que é que fala aqui da medida, né? A medida vai trazer a questão do teletrabalho, que a gente vai tratar aqui agora, antecipação de férias individual,
concessão de férias coletivas, né? O aproveitamento e a antecipação de feriados, banco de horas, suspensão da exigência administrativa em segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS. Mas para hoje a gente vai conversar sobre teletrabalho, férias individuais e coletivas, banco de hora e suspensão do contrato de trabalho, certo? Então vamos começar aqui pelo teletrabalho. Eu acho que já entrou algumas pessoas aí. Pronto, a gente vai começar, tá? Falando sobre os temas que a gente se propôs para essa live. Teletrabalho, né? O empregador, ele poderá unilateralmente definir essa questão do teletrabalho. Então, a gente pode migrar do contrato de trabalho presencial para o teletrabalho, certo? Isso não precisa do acordo que o empregado concorde. Só o empregador ele pode decidir por essa modalidade, por essa transferência de modalidade de trabalho, certo? Então é importante deixar isso evidenciado, independente da existência de acordo individual ou coletivo, essa mudança pode ocorrer por parte do empregador. É importante a gente também esclarecer a diferença entre teletrabalho, telemarketing e teleatendimento. O telemarketing e teleatendimento tem regras bem específicas, tá bom? Como, por exemplo, a carga horária, que é de até 6 horas. O teletrabalho, ele vai seguir a mesma carga horária que é seguida na empresa. Então, você vai trabalhar 8 horas por dia, 44 horas semanais. No teletrabalho, é diferente do telemarketing e do teleatendimento. Não vamos confundir teletrabalho com telemarketing e teleatendimento, certo? O teletrabalho, ele é feito a mesma prestação de serviço, seja ela serviço ou mercadoria, só que à distância, certo? E com o uso da tecnologia e da comunicação. Então, essas são as características do teletrabalho, que não é configurado como trabalho externo, tá? Então, o teletrabalho não é configurado como trabalho externo, nem como telemarketing, nem como teleatendimento. Então, isso é importante a gente entender, tá? E eu fiz aqui uma observação a respeito do ponto, tá? Muita gente perguntou, e o ponto? Como é que vai ser feito esse controle, né? O ponto eletrônico, nesse primeiro momento, a gente não vai ter, né? O ponto eletrônico, a batida do ponto digital. Então, como que o empregador pode controlar a jornada de trabalho dos seus empregados, né? Aí a gente vai adotar o sistema de controle de acessos que vão ser dados, e aí a equipe de tecnologia da empresa vai poder mapear esses acessos e ter esses controles. Obviamente, fazer os devidos bloqueios de acesso se a empresa não autoriza a hora extra, é o ideal, certo? Que se faça esses bloqueios para que o empregador consiga ter um controle real dessas horas trabalhadas. Então, também a gente vai precisar aí do apoio da tecnologia para gerar os relatórios de acesso dos empregados e poder se documentar de que realmente só houve o acesso externo na modalidade do teletrabalho dentro da carga horária estabelecida pela empresa, tá certo? Então, isso é muito importante ter esse controle. Essa alteração para a modalidade de teletrabalho, ela deve ser comunicada com antecedência de 48 horas, certo? Por escrito ou por meio eletrônico. Como a gente já falou, pode ser feito via e-mail essa comunicação. Mas aí eu vou remeter lá para um artigozinho dessa mesma medida provisória, que é o artigo 36. Lá no artigo 36 da medida provisória, o que é que ele fala? Ele fala que fica convalidados, né, todas essas práticas que estão previstas na medida, na medida provisória que nós estamos aqui falando, na 927, que já tiverem sido exercidas pelos empregadores no período de 30 dias anterior à publicação da medida. Ou seja, nessa semana, muito se correu para se conseguir colocar as equipes em modalidade de teletrabalho. Quem fez isso, a medida provisória foi publicada ontem. Mas quem já fez isso, ou seja, quem já colocou a equipe em modalidade de teletrabalho, não vai ter nenhuma sanção, nenhum prejuízo, nenhum problema com o fisco, tá? Porque a própria medida provisória já disse que convalida esse procedimento, desde que seja seguida as orientações que estão colocadas aqui na medida provisória. Então é importante a gente observar isso, certo? Então vamos lá.
relativamente às responsabilidades, né? Então também há aquela dúvida, eu vou fazer o trabalho remoto, mas e toda a estrutura para esse trabalho remoto? Os equipamentos, a internet, o acesso à rede da empresa, empregadores, isso precisa ser viabilizado pela empresa, tá? Então a empresa precisa dar essa condição de trabalho, mesmo sendo teletrabalho, para os seus empregados. Então, aquelas pessoas que não têm computador, não têm uma boa internet e é necessário, então a empresa vai ter que arcar com essas despesas, ou o empregado faz esse custeio inicialmente e depois a empresa ressarce num prazo de até 30 dias contado do início do teletrabalho. Então, começamos a trabalhar em modalidade de teletrabalho hoje, dia 23. Então, se vamos começar a trabalhar hoje e o empregado, por algum motivo, precisou ter um custo, uma compra de um equipamento para poder realizar o teletrabalho, ele precisa acordar com o empregador, é óbvio, essa compra, para que o empregador autorize, né, e faça o seu ressarcimento dentro de um prazo de até 30 dias. Existe também a possibilidade do empregador fazer um comodato. Então, o empregador pode emprestar, né, em modalidade de comodato, um equipamento da empresa para que o empregado trabalhe em modalidade de teletrabalho, tá certo? Então, isso também veio aqui prevendo nessa medida provisória a disponibilidade em modalidade de comodato dos equipamentos do empregador para os empregados, certo? Uma outra coisa que também foi colocada aqui, por exemplo, foi uma dúvida que surgiu hoje, né? Deu problema no equipamento do colaborador, ele não conseguiu, não está conseguindo realizar atividade, um mouse quebrou, enfim, um computador não está ligando e tal. Como funciona, né? A substituição desse equipamento deve ser feita pelo empregador, tá? E aquelas horas que o empregado ficou sem trabalhar por conta da falta do recurso não podem ser descontadas, então conta como jornada de trabalho, tá bom? Então é importante a gente esclarecer isso daí também, porque já ocorreu e já foi uma dúvida que surgiu aqui na Treinacom e a gente esclareceu para os clientes, tá? Outra coisa, nesse momento agora, mais do que nunca, nós estamos utilizando o WhatsApp, estamos utilizando outros recursos, né, Skype e outras plataformas de comunicação, de aplicativos. É importante ressaltar que a utilização desses aplicativos não vão contabilizar como jornada de trabalho, tá? Então, mesmo eles sendo utilizados em horário extra, não serão computados como hora extra a utilização desses aplicativos e programas de comunicação, certo? Que mais? Os estagiários e aprendizes também podem trabalhar em modalidade de teletrabalho, tá? Então, os estagiários e aprendizes também podem usar essa modalidade de teletrabalho. Não é somente para os efetivos, tá? Então, os contratos por tempo indeterminado, todos podem, não só o seletista, mas também os estagiários, aprendizes, também podem entrar nessa modalidade de teletrabalho, certo? Então, aqui sobre teletrabalho, gente, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Foram as dúvidas assim que nos trouxeram alguns clientes e eu separei aqui algumas observações relativas a isso. Então, essas são as questões sobre o teletrabalho. Agora a gente vai entrar num ponto que eu entendo ser até mais assim, curioso, né? E tá despertando mais dúvidas. As férias individuais e férias coletivas, certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre férias individuais primeiro, certo? O empregador deve informar o empregado com antecedência de no mínimo 48 horas as suas férias individuais ou coletiva. Primeiro a gente vai falar de individual, certo? Essa comunicação pode ser por escrito ou por eletrônica, ou seja, a gente pode fazer isso por e-mail, como já foi dito, via WhatsApp não é a melhor opção, a gente sugere que seja por e-mail, mas também pode ser via WhatsApp. Qualquer meio eletrônico pode ser feito essa comunicação ao empregado, certo? Com a indicação do período de gozo, né? Qual é o período que ele vai gozar essas férias? Então é importante fazer menção a esse período, certo? Então, não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias. É importante a gente também destacar isso, que as férias elas têm que ter no mínimo 5 dias. Então, não pode ser em período inferior a 5 dias, certo? Então, acordou ali as férias, fez a comunicação de forma eletrônica, período mínimo, 5 dias.
ainda que o funcionário não tenha período aquisitivo, e se for uma outra dúvida muito colocada, pode também ser dada as férias. Ah, não tem período aquisitivo, não tem problema, antecipa essas férias, dá as férias agora, sem problema algum, e futuramente a gente vai fazer as devidas compensações, né? Assim, deu as férias antecipadas, então futuramente ele não vai haver mais essas férias, porque isso já foi antecipado por motivo de força maior, né? Como está prevendo agora nessa medida provisória, certo? É importante que seja priorizados, isso aqui não é uma obrigação, a medida provisória orienta que seja priorizado as pessoas que estão em grupo de risco, né? Que são os idosos, as gestantes, as pessoas com diabetes. Então, essas pessoas que estão em grupo de risco devem ser priorizadas para vamos dizer assim, alistamento das férias, né? Então, é importante que os empregadores observem essa questão dos empregados em grupo de risco, né? Se puderem priorizar, é o recomendado, certo? Que mais? Houve a seguinte pergunta: a gente pode, eu já tirei férias, eu não tenho mais férias para tirar, certo? Já tirei agora, bem recente, acabei de voltar, né? Ou então eu tô em gozo de férias, vai acabar sexta-feira, segunda eu já teria que voltar às minhas atividades. A empresa pode antecipar umas férias futuras que ainda vai vencer? Pode. A empresa pode antecipar férias futuras que ainda vai vencer. Então, aqui está permitindo um adiantamento de férias, inclusive as que vão vencer ano que vem. Então, é possível que a empresa determine, né, e faça essa antecipação, lembrando que tem que haver a comunicação com 48 horas ao funcionário de forma eletrônica, certo? Ou presencial, mas o ideal é que seja de forma eletrônica, escrita ou eletrônica, né? Outra coisa também que é muito importante a gente evidenciar, que também já saiu na medida provisória: o empregador poderá suspender férias ou licença não remunerada de profissionais da área da saúde, mas não só da área da saúde, certo? Daqueles que desempenham funções essenciais. E aí, o que é considerado função essencial, né? Aí a gente entra aí todas essas atividades que são essenciais para esse momento de calamidade. A gente traz os postos de combustíveis, a gente traz farmácias, supermercados, hospitais, né? Então, distribuidoras de medicamento, de material hospitalar. Então, todas essas atividades que são consideradas essenciais num momento como esse, elas podem sim suspender as férias dos empregados que estão em gozo de férias ou que estão com licença não remunerada, tá? Então, não vale só para a área da saúde, mas também para as áreas que desempenham funções essenciais, certo? O que mais aqui que a minha equipe pediu para eu falar? E é importante ressaltar que nesses casos, onde você vai antecipar, vai suspender férias e vai também suspender licenças não remuneradas, não precisa haver a comunicação de 48 horas antes. Então, isso é de forma imediata, a suspensão ela é imediata, não se faz necessária essa comunicação das 48 horas, certo? Então, isso aí é um ponto também que me pediram para evidenciar. As férias concedidas durante esse estado de calamidade, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias após a sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina. Então, essas férias que forem concedidas agora, né, férias concedidas durante o estado de calamidade, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3, tá, gente? Não é das férias todas, não. É do adicional de 1/3 de férias. Esse adicional, ele pode ser pago conjuntamente com a gratificação natalina. E aí vem a dúvida, é da primeira parcela, né, do 13º ou na segunda parcela? A legislação determina que a gratificação natalina, ela deve ser paga até o dia 20 de dezembro, né? A antecipação, ela não é obrigatória. Então, entende-se, né, fica subentendido de que esse pagamento do 1/3 de férias pode ser pago até 20 de dezembro, não até 20 de novembro. Quando eu digo até, então até lá o empregador pode realizar o pagamento. Deu uma falha aqui na conexão, acho que voltou. Então ele pode fazer o pagamento até o dia 20 de dezembro, de 1/3 de férias, tá?
Então, só esclarecer que seria só do terço de férias. Vamos lá. O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável o prazo que eu falei anteriormente, que é o dia 20 de dezembro. Então, esclarecer isso aqui para vocês, né? O que quer dizer isso? A empresa pode comprar 10 dias, né? Na situação normal, a empresa pode comprar 10 dias, que isso a gente chama de abono de férias, né? Abono pecuniário de férias, é quando a empresa compra 10 dias, né? Falhou de novo, né? Se a empresa concordar em comprar esses 10 dias de férias, né? E aí vai para o banco de horas, ou seja, se ele não trabalha, a empresa terá o banco de horas, né, ao seu favor, e o pagamento desse abono poderá ocorrer no dia 20 de dezembro, né? Então, o trabalhador não tá, ele tá de férias, mas ele pede que seja feito o abono, né, de 10 dias, só que ele não tá trabalhando. Então, se ele não está trabalhando, a empresa terá direito a esse banco de horas, ou seja, aqueles 10 dias, a empresa poderá computar como banco de horas e pagar esse abono até o dia 20 de dezembro, certo? Conjuntamente com a gratificação natalina, até 20 de dezembro, não necessariamente no dia 20 de dezembro, certo? Que mais aqui que traz? O pagamento da remuneração das férias concedidas poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Então, isso aqui também é importante, gente. A partir de agora, as férias que forem concedidas, né, dentro desse período de calamidade, que aí esse período ele vai até 31 de dezembro, por isso que eu falei que aquela data lá inicial era importante pra gente, né? Aquela data do decreto legislativo de número 6. Então, esse decreto, ele estabelece o tempo, né, o período de calamidade. Isso pode vir a mudar e tomara a Deus que mude, né? Que esse nosso período de calamidade, ele seja bem reduzido. É o que nós todos pedimos que aconteça. Mas nesse primeiro momento, é isso que está decretado, até 31 de dezembro. Então, o que é que a gente entende? Até lá, todas as férias que forem concedidas, inclusive aquelas que já estavam programadas, né? Elas serão pagas, poderão ser pagas até o dia 5, né? Até o 5º dia útil, melhor dizendo, não é dia 5, é 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias, tá? Então, por exemplo, o funcionário tirou férias hoje, dia 23, tá? Então, a empresa vai ter até o 5º dia útil de abril para poder pagar essas férias. Então, o 5º dia útil de abril vai ser quando? 1, 2, 3, 4, dia 6, dia 7, né? Então, vai ser dia 7 de abril, 5º dia útil. Então, a gente teria até dia 7 de abril para fazer o pagamento dessas férias. E aí, aquelas que perguntam se as férias já tivessem programada. As férias está programada da Paula para ela tirar em abril, dia 20 de abril. Nesse caso, já estava programado antes de tudo isso acontecer, antes do coronavírus, de toda essa situação. Também entra na mesma regra. Serão pagas essas férias no 5º dia útil de maio, já que as férias vão se iniciar em abril, certo? Então, só para deixar clara essa questão do pagamento de férias. Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, o valor ainda não adimplidos relativo às férias. Então, se houver, obviamente, a rescisão de contrato, as férias que estão para vencer, né, serão pagas juntamente com essa rescisão de contrato com o empregado, né? Então, aqui, gente, são os pontos que a gente queria trazer sobre as férias individuais, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as férias coletivas. Vamos para férias coletivas agora. O que é que traz aqui sobre férias coletivas? O empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletiva e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com a antecedência mínima de 48 horas, tá? Então, o mesmo se aplica, o que eu falei lá nas férias individuais, o mesmo se aplica na coletiva. E aí eu remeto de novo àquele artigozinho aqui, 36, dessa medida provisória, que fala da questão da convalidação de quem já tiver adotado esse procedimento antes mesmo da publicação da medida provisória. Então, quem fez isso antes de ontem, né, ontem à noite foi que saiu, durante o dia de ontem ou antes,
estará coberto por essa medida, tá? Não terá sanções nenhuma quem tiver dado férias coletiva dentro desse, cumprindo, né, esse requisito de ter comunicado aos seus colaboradores e tal, com antecedência, não vai estar infringindo em nenhuma gravidade, nenhuma penalidade vai acontecer com essas empresas, certo? Que mais? Fica dispensada a comunicação prévia aos órgãos, né? Porque numa situação como essa, não há tempo para a gente comunicar sindicato, ao Ministério da Economia, então isso é dispensado. Isso aqui está falando das coletivas, então o que mais que eu tenho para trazer aqui das coletivas? Outra coisa que é importante a gente observar são a questão que não precisa obedecer os 10 dias corrido, tá? Os 10 dias corrido que é previsto lá no artigo 139 da CLT, né? Fica subentendido aqui que, tendo em vista essa questão da calamidade, a gente vai seguir o mesmo critério das férias individuais. Ou seja, a gente pode fazer uma coletiva de no mínimo de 5 dias. A MPL, ela não deixou isso claro, ela não especificou que você poderia fazer uma coletiva de 5 dias, certo? Mas ela evidencia aqui que você não precisa atender esse limite aí dos 10 dias que está previsto no artigo 139. Então, fica subentendido de que a gente tem aí um tempo mínimo, né, de férias coletivas de 5 dias, certo? E é um tempo razoável, né? Menos do que isso, acho que fica meio que inviável para as empresas, né? E aí a gente vai falar aqui também do aproveitamento e antecipação das férias com relação à parte dos feriados, né? Porque isso também reflete. A gente sabe que tem muito feriado, né? Muito feriado aí pela frente. Eu contei aqui uns 9 feriados no mínimo, né? Entre feriados religiosos e não religiosos. Vi aqui que a gente tem 3 feriados religiosos até final do ano, em abril, né? E tem a sexta-feira da Paixão, né? Tem Corpus Christi em 11 de junho. E 12 de outubro a gente tem Nossa Senhora Aparecida. Então, esses feriados aí, todos eles a gente pode antecipar, tá? Então, tá previsto aqui. Então, é possível antecipar esses feriados. Os funcionários podem já feriar, que a empresa também tem essa opção, não necessariamente fazer uma coletiva inicial de 9 dias, ela pode antecipar esses feriados e isso vai para o banco de horas da empresa. Então, o funcionário já gozou o feriado e isso fica no banco de horas, né? Então, o que é que diz aqui o artigo 13, né, da medida provisória? Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, estaduais, distritais e municipais. E deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de 48 horas, né? Isso precisa ser feita a comunicação, vamos dar férias aqui a tantas pessoas, então a gente precisa comunicar isso de forma escrita ou eletrônica, ou seja, por e-mail, né? Fazer essa comunicação prévia para que todos saibam que aqueles feriados estão sendo antecipados e que futuramente eles vão ser computados, né, lá no banco de horas, né? E aí é o que diz aí o parágrafo 1º, né, desse artigo, ele fala: poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas, né? É importante ressaltar que o aproveitamento de feriados religiosos é preciso ter a anuência, né, a concordância do empregado, tá? Os feriados não religiosos, o empregador pode já unilateralmente, né, tomar a decisão sozinho, né, de antecipar esses feriados. Mas quando se tratar de feriados religiosos, é preciso que tenha a anuência do empregado, tá? E aí a gente vai entrar agora no tema do banco de horas, que aí já puxa aqui tudo, né? Quando a gente tá falando aqui de férias, de feriado, aí vai para banco de horas e todo mundo pode ter banco de horas. Eu não tenho acordo de banco de compensação de banco. Eu posso ter banco de horas? Nessa altura? Pode. A medida provisória agora viabilizou, né, para todo mundo o banco de horas. Então, a gente pode sim ter o banco de horas, mesmo não tendo sido feita a homologação em sindicato previamente, nem que seja assim. Não era uma prática da empresa o uso de banco de horas, não existe homologação em sindicato, mas a medida provisória 927, ela está viabilizando esse banco de hora para todas as empresas, né? Então, fica autorizado a interrupção das atividades pelo empregador, é o que diz aqui o artigo 14.
E a constituição do regime especial da compensação de jornada, né? Por meio de banco de hora a favor do empregador e a favor do empregado, né? Estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual, formal, né? E aí essa formalização ela pode ser feita de modo eletrônico para a compensação do prazo em até 18 meses. Então essa compensação é importante a gente observar que, por exemplo, esses feriados que eu acabei de citar anteriormente, né? Então a gente tem aqui os feriados e esses feriados a gente vai compensar quando? A gente tem um limite, né? A gente tem até 18 meses contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. Então, esse banco de horas não pode durar a vida toda não, tá, pessoal? Tem gente aí que fica com banco de horas por 3 anos, 2 anos, não é assim. Esse banco de horas, de modo especial, ele precisa ser, vamos dizer assim, consumido, né, zerado, em até 18 meses, contado da data que vai se encerrar toda essa calamidade que nós estamos vivenciando. Tomara a Deus que seja bem breve, né? Então, tem esse prazo aí de 18 meses para a gente fazer a compensação desses bancos de hora. Seja a compensação para o empregado, seja para o empregador. Que mais? A compensação de tempo para a recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação da jornada de trabalho em até 2 horas, o que não poderá exceder 10 horas diárias. Então, é muito importante também a gente observar... a gente vai ter aqui um banco de horas, sei lá, você vai pegar aqui 9 dias, né, de 8 dias diários, então vão dar muitas horas. Então, essa conta e essa quantidade de horas, a gente vai ter que distribuí-la, né, por isso que esse prazo de 18 meses é um prazo, assim, bem razoável para a gente conseguir fazer essa distribuição de horas, porque ela vai estar limitada a 2 horas diárias. Isso para aquelas empresas que têm a carga horária de 8 horas diária, 44 semanais, né? 44 semanais é a grande maioria, mas as 8 horas diárias, por exemplo, você vai ter como você compensar a cada dia, assim seja determinado pelo empregador em acordo com o empregado, 2 horas diárias, né? Quem já trabalha 9 horas por dia, né? Porque tem aquelas empresas que trabalham 9 horas para poder compensar o sábado, né? Para não trabalhar as 4 horas do sábado. Esses só vão poder fazer a compensação 1 hora por dia da semana, né? Já que já trabalham as 9 horas de segunda a sexta. Existem empresas que trabalham até a quinta-feira, 9 horas. E existem empresas que na sexta trabalham menos horas, né? Justamente porque faz essa compensação do sábado. Então, quem trabalha em regime de 9 horas diária vai ter 1 hora extra por dia para fazer a compensação, né? Não, nem hora extra, perdão. A compensação da hora poderá ser feita em 1 hora, né? A cada dia você vai poder fazer 1 hora. E quem já trabalha com o regime de 8 vai poder fazer 2 horas por dia essa compensação. Então, é importante a gente observar essa questão do tempo de compensação e de quantas horas a gente vai poder compensar diariamente. A compensação do saldo poderá ser determinada pelo empregador, independente de convenção coletiva ou de acordo individual, né? Então, o empregador ele pode definir como esse saldo de horas ele vai ser compensado, né? Muito embora por uma questão mesmo de bom relacionamento, acaba ocorrendo ali um acordo entre o empregador e o empregado de como essas horas vão ser compensadas, né? Mas direito, assim, tá livre o empregador estabelecer como essas horas serão compensadas, em que dias da semana. Isso está previsto aqui no parágrafo 2º do artigo 14 da nova medida provisória, certo? Então, aqui sobre banco de horas, o que é que a gente traz aqui? Eu já falei para vocês da questão que não pode exceder, do prazo de 18 meses para usar essas horas. Então, sobre banco de horas, era isso que a gente queria trazer para vocês e fazer um link aqui com os feriados, né? Que eu já citei, que a gente pode colocar esses feriados no banco de horas, né? Para poder a gente usar isso depois, dentro desse prazo de 18 meses. Sobre a suspensão do contrato de trabalho, houve um pronunciamento nas redes sociais do nosso presidente da República, falando de que ele irá revogar esse artigo que trata da compensação, tá? E aí a gente
fica aguardando essa publicação oficial do nosso presidente, né, que ainda não foi publicada até o presente momento. E o que é que está vigente até agora, né? Até essa presente hora. Está vigente o quê? Que fica suspensa a obrigatoriedade da realização. Perdão, desculpa, gente, eu fui lá com o artigo 15, me perdoe. Vamos falar aqui da... cadê? Deixa eu descer aqui um pouquinho, deixa eu me localizar aqui. Eu acho que esse ponto aqui é importante também eu falar para vocês a respeito do exame ocupacional. Não estava muito no script, mas eu acho interessante citar, né? Já teve essa pergunta também a respeito dos exames médicos, né? Fica suspensa a obrigatoriedade da realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. Mas no caso do exame demissional, se o colaborador tiver realizado esse exame, o último exame ocupacional dele tiver sido nos 180 dias antes, né? Por exemplo, você vai demitir hoje, mas ele tem um exame dentro de um prazo de 180 dias. Então, ele não precisa fazer esse exame demissional. Isso está previsto aqui também na medida provisória, tá? Mas os exames ocupacionais e os exames admissionais, os periódicos, né? Que a gente está obrigado a fazer, eles ficam suspensos, podendo ser realizado no prazo de 90 dias, contada da data de encerramento de toda essa calamidade que nós estamos vivenciando, né? Então, dado por encerrado o estado de calamidade, teremos aí um prazo de 90 dias para realizar esses exames admissionais e os periódicos. E os demissionais, né? Também entram nessa modalidade, né? Desde que, aí ele fala aqui do demissional, do demissional ele fala dos 180 dias, né? Que se tiver um exame ocupacional com validade de 180 dias, dentro de 180 dias, esse exame demissional ele fica desobrigado. Agora, pode o médico, né, definir que esse exame tem que ser realizado e aí fica também a critério do médico definir a necessidade de realização do exame. E aí, se houver essa determinação médica, esse exame precisa ser realizado, certo? Da suspensão, como eu já falei, a gente já teve aí, o nosso presidente colocou que vai suspender aqui o artigo 18, né? Que trata da suspensão do contrato de trabalho, né? Que o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de 4 meses, né? Desde que a empresa ofereça capacitação para o seu empregado, né? Para a participação do empregado em cursos e programas de qualificação profissional, mesmo que seja curso não presencial, né? Cursos à distância, ou EAD, mas isso tá aí previsto para ser revogado, né? Então, essa questão da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, na condição do empregador ofertar para o empregado cursos de qualificação profissional, está sendo revisto aí pelo governo e muito provavelmente pelas próximas horas isso vai ser revogado de forma oficial. Então, ninguém está praticando isso daqui ainda, até porque já existe essa perspectiva, quase certeza, né? Porque o presidente já se pronunciou, então certamente ele vai publicar alguma coisa nesse sentido, de que esses contratos, essa suspensão, ela não vai poder ocorrer pelo prazo de 4 meses. Não fazia muito sentido realmente, uma vez que a medida provisória ela tem o objetivo de manter as relações de emprego, né? Então não está fazendo muito sentido esse artigo estar contemplado aqui na medida. Eu queria também passar para vocês uma consideração que foi feita a respeito do início das férias, né? O que é que fala do início de férias? Na norma vigente, que já é uma alteração da reforma trabalhista, as férias elas só devem ser iniciadas, não podem, na verdade, ser iniciadas 2 dias antes de que antecede final de semana, né, que é o repouso do colaborador. Às vezes nem necessariamente é o final de semana, tem empregados que trabalham ao domingo, né? 2 dias antes que antecede ao repouso semanal ou feriados. Mas diante dessa contingência, desse momento que nós estamos vivenciando, isso não foi posto na medida provisória, né? Isso não ficou esclarecido. Por exemplo, nós temos
um feriado estadual, agora dia 25, quarta-feira, e aí gerou as dúvidas nas empresas. Podemos dar as férias agora? Já pode dar férias? Dia 25 é feriado, eu posso iniciar as férias no dia 25, né? Então, a gente consultou a nossa equipe jurídica, né, que assessora aqui a Treinacom, nossa equipe de advogados, e o que foi que eles nos trouxeram, né? Já existe decisão a nível de Tribunal Superior do Trabalho relacionado com o pagamento de férias, porque o pagamento de férias ele tem uma regra bem parecida, né? Que deve ser feito 2 dias antes do início do gozo, né? Então, entende-se que já existem decisões favoráveis de que, mesmo o empregador tendo realizado o pagamento de férias no início do gozo de férias, ou seja, começou a gozar hoje as férias e é pago hoje, já existem decisões favoráveis de que não vai haver, as férias não serão dobradas, né? Como é previsto na literalidade da nossa norma na CLT. Então, já existem decisões favoráveis do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido. Então, e nós estamos assim, assemelhando essa situação que nós estamos vivendo com relação a esse estado de calamidade, de que esse início de férias obrigatoriamente ocorrer 42 dias antes do descanso semanal ou de um feriado, isso também vai ser flexibilizado, vai ser entendido pelo Superior Tribunal, né, do Trabalho, de que o empregador não infringe em nada e não vai ser penalizado e que não vai haver dobro de férias ou algo semelhante, tá? Muito embora isso não está especificado na medida provisória, eu imagino que foi muita informação para ser regulamentada, né, no primeiro momento, acabou que esse detalhe passou despercebido, mas é uma necessidade imediata das empresas iniciarem essas férias. Então, a nossa orientação tem sido de que as empresas podem iniciar essas férias com essa ressalva, a gente está sempre ressalvando de que nós não temos uma decisão oficial, é uma questão de bom senso, né? E também baseado nessas decisões que eu já coloquei para vocês aqui, a gente está dando essa orientação de que não há no primeiro momento, né, assim, não temos como deixar de realizar essas férias e iniciar essas férias de forma imediata, mesmo sabendo que vamos ter um feriado estadual na quarta-feira, ou que esse início de férias não antecede, né, não cumpre esses 2 dias antes do descanso semanal do colaborador. Então, isso daí é uma questão de bom senso para o momento, tá? Agora, também a gente pode, nesse primeiro momento, usar esse artifício dos feriados, né? Para aproveitar aí que já foi normatizada a questão dos feriados, de que a gente pode antecipá-los e colocar em banco de horas, até que essa decisão oficial saia. Aí vai ficar a critério realmente do empregador tomar essa decisão com relação a início de férias ou iniciar, digamos assim, esse afastamento, utilizando essa regra aí dos feriados que podem ser antecipados. Bem, gente, era isso que nós queríamos trazer de informação para vocês. Eu acredito que as meninas tiraram as dúvidas de vocês, aí a Samara e a Cíntia, né, que ficaram me dando um apoio aqui na resposta dos chats. Não tem como conciliar aqui a gente falar, né, colocar aqui para vocês aquilo que já foi, que a gente descreveu, a gente colocou como script e ao mesmo tempo respondeu o chat. Então eu pedi o apoio das meninas, quero acreditar que elas ajudaram vocês, tá? Mas para aqueles que não tiveram resposta, fiquem à vontade para demandar suas respostas, suas perguntas através aqui do Instagram, a gente vai estar respondendo, tá bom? E informo que a equipe da Treinacom segue aí firme no atendimento, né? Não sei se o momento é de pedir desculpas, mas na verdade é de agradecer a compreensão de toda a classe empresária, né? É um momento realmente muito ímpar para a nossa classe contábil. Nós todos que temos nos empenhado para atender e para colocar todas essas regras em práticas, né? E de tentar desburocratizar ao máximo tudo isso que está acontecendo. Mas a gente quer agradecer a compreensão de toda a classe empresária nesse sentido.
Mais uma vez eu quero parabenizar todos os profissionais de departamento pessoal, a todos os contadores, os advogados também, que têm dado um apoio muito sério e muito próximo, têm sido grandes parceiros nesse momento junto às contabilidades, às empresas. É um momento realmente de nos unirmos, né? De unirmos força, de unirmos conhecimento, de trocarmos experiência e de fazermos desse momento tão difícil um momento de muito aprendizado e de crescimento para todos nós, né? Eu quero acreditar que depois de tudo que tudo passar, a gente vai ter também aí ter agora um formato de trabalho, né? Muito diferenciado, que é o teletrabalho, que favorece também esse trabalho à distância, que já não era uma cultura nossa e que agora está sendo necessário que a gente realize. Então, muito obrigada a todos pela participação, espero ter acrescentado e ter ajudado a todos vocês nesse momento, tá bom? Obrigada, em breve a gente vai divulgar novas lives e passar mais informações para vocês. Obrigada em nome de toda a equipe Treinacom. E não deixem de seguir o Instagram da Treinacom, a gente vai estar colocando muita informação lá. E aos nossos clientes, estamos disponíveis no chat online e no ticket, tá bom? Então, clientes que precisarem, a comunicação telefônica tá um pouquinho complicada, assim, às vezes um pouco estável, mas o chat online e o ticket está funcionando plenamente, estamos à disposição de todos os clientes e dos nossos parceiros também. Um grande abraço a todos, uma boa noite e que Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Até mais. Tchau, tchau.